Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Oi, gente, bem-vindas de novo à Rádio Leveza. A gente volta agora em fevereiro com os programas semanais. Em janeiro eu fiz um detox digital, até convidei vocês a participarem também desse detox. Aproveitando esse mês de férias, especialmente para quem tem filhos, é um mês que costuma ser de férias, e mesmo para quem não teve férias oficiais do trabalho, vamos dizer assim, em janeiro, é sempre gostoso começar o ano com esse detox. E agora, em fevereiro, eu volto aqui com a Rádio Leveza, já voltei com a newsletter e tudo mais, e o meu foco nesse ano vai ser falar sobre presença. O que eu fiquei pensando ao longo dos últimos tempos? Eu pensei como, em primeiro lugar, é essencial a gente ter clareza do nosso propósito, como é importantíssimo a gente cultivar bons hábitos, como é frutífero a gente ter constância com as disciplinas espirituais, como a gente deve priorizar aquilo que de fato é prioridade em cada estação das nossas vidas e dizer não para outras coisas, enfim, tudo aquilo que a gente já conversa e sempre conversou aqui na Rádio Leveza. Mas o que eu quero dar ênfase agora, ao longo desses próximos meses do ano, é na presença que a gente deve ter em cada uma dessas coisas que a gente faz. Porque o que eu pensei? Tudo bem, é muito importante, e o mais importante é a gente ter essa clareza de propósito, a gente cultivar esses bons hábitos, a gente buscar uma vida frutífera, etc. Só que se a gente tiver distrações nos perturbando todo o tempo, a gente não tiver foco e a gente não conseguir ter presença verdadeira com cada uma dessas coisas tão importantes que a gente sabe que a gente deveria fazer, ou que a gente gostaria muito de fazer, não vai adiantar de nada. Então a gente vai chegar no final do ano e tudo vai ter sido feito de uma forma não satisfatória, tudo vai ter sido feito assim mais ou menos, sabe? Quando deu eu fiz, quando não deu não fiz, eu tive constância, mas enquanto eu fazia tal coisa, eu estava pensando na mensagem que eu tinha que responder, ou então nas prioridades do dia a dia, brincando com as crianças, eu estava mais preocupada ali em ver alguma coisa no celular disfarçadamente, conversando com o marido, já aproveitava para ver alguma coisa também. Enfim, essas 1000 distrações que a gente sabe que o principal foco das distrações é o celular. Então, por isso que eu vou bater muito nessa tecla da presença. Eu já venho falando sobre isso desde o semestre passado, né, quando eu fiz meu primeiro detox digital mais intenso, e é algo que eu quero trazer para todas essas outras áreas da nossa vida, que todas elas sejam permeadas por essa presença. Bom, gente, então, começando, o primeiro assunto que a gente vai falar agora nesse ano é algo que tem muito a ver, sim, com essa presença, que tem muito a ver também com o não uso do celular, que é um conceito que se chama JOMO. Muitas de nós, acredito, já ouvimos falar aí ao longo dos últimos anos sobre FOMO, que seria Fear of Missing Out, que é o medo de estar por fora, medo de perder algo. E essa coisa de, por estarmos a todo tempo com a possibilidade de ver o que os outros estão fazendo, de compartilhar o que a gente está fazendo também, a gente pode ter
essa sensação aí de que, ai, perdi isso, nossa, não tô fazendo parte daquilo, ai, será que tem alguma informação que eu não tô sabendo, enfim, tá? Mas o JOMO é o oposto disso, é Joy of Missing Out, que seria a alegria de estar por fora, a alegria de não participar, a alegria de estar perdendo algo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre essa alegria de não precisar fazer parte de tudo, de não precisar consumir tudo que as outras pessoas nos querem mostrar, de não precisar também mostrar todos os detalhes da nossa vida para os outros. Eu ouvi falar sobre esse conceito de JOMO há pouco tempo e acho que faz todo sentido, gostei de cara da ideia e quis trazer para vocês, ou para vocês se aprofundarem um pouquinho no assunto e depois a gente continua essa conversa por e-mail, ou quem me conhecer pessoalmente ou morar por perto, a gente marca um café, melhor ainda. Ou para quem ainda não conhece, para ficar conhecendo e, quem sabe, começar a aplicar esse JOMO na vida de vocês, certo? Antes de conversar com vocês sobre 3 formas práticas da gente cultivar esse conceito no nosso dia a dia, eu vou, como sempre, fazer uma leitura em voz alta. E a leitura em voz alta que eu pensei para hoje é de um trechinho do livro Jardim Secreto. Esse livro Jardim Secreto, eu adoro. Eu li a primeira vez quando eu era criança e depois eu reli no final da adolescência. E no ano retrasado eu li para minha filha. E é muito... Eu gosto demais. É encantador. Quem ainda não leu, leia. Mesmo se você for adulta, é uma leitura muito gostosa, muito leve e que traz umas reflexões bem legais. E por que eu vou ler um trecho de Jardim Secreto? Porque essa cena, vamos dizer assim, que eu vou ler, fala sobre um tipo de tranquilidade e de contemplação, que tem tudo a ver com essa presença, que tem tudo a ver com viver ali o que você está vivendo, sem precisar de mais nada, certo? Sem precisar mostrar, sem precisar participar de outras coisas que estejam fora daquilo, enfim, de viver o momento presente mesmo, né? Então, depois da leitura eu volto e a gente conversa sobre como colocar esse conceito de JOMO em prática. Mary tirou a corrente, o ferrolho e a tranca da porta. Quando a abriu, pulou o degrau com um salto. Lá estava ela, em pé na grama, que parecia ter se tornado mais verde, e com o sol a inundando, doces lufadas quentes sobre ela, assobios, gorjeios e cantos vindos de cada arbusto e de cada árvore. Ela bateu palmas de pura alegria e elevou os olhos para o céu. Ele estava tão azul, tão rosado, tão perolado e branco, inundado com a luz da primavera, que sentiu que ela própria deveria assobiar e cantar alto. E os piscos, os tordos, as cotovias, possivelmente não conseguiriam evitar a cantoria. Correu entre os arbustos e pelos caminhos, em direção ao jardim secreto. Já está tudo diferente, disse ela. A grama está mais verde e as coisas estão brotando na terra por toda a parte. E outras estão desenrolando, fazendo com que botões verdes de folhas se mostrem. A longa chuva quente havia realizado coisas estranhas nos canteiros herbáceos que ladeavam o caminho perto da parede mais baixa. Havia coisas brotando e saindo das raízes de touceiras, e aqui e ali havia, na verdade, vislumbre de roxo e amarelo estendendo-se entre as hastes dos crocos. Ao chegar ao local onde a porta ficava escondida atrás da era, ela assustou-se com um curioso som ruidoso. Era o crocitar de um corvo e vinha do alto do muro. Foi quando Mary olhou para cima e viu que lá estava um grande pássaro preto azulado de plumagem brilhante, empoleirado, olhando vivamente para baixo e para ela. Nunca tinha visto um corvo antes. Ele a fez ficar um pouco nervosa, mas no instante seguinte abriu as asas e voou pelo jardim. Bom, gente, então essa leitura vocês viram, né? Por esse trecho que é muito gostoso de ler, a gente vai imaginando ali o jardim e outras coisas vão acontecendo com a evolução
de cada personagem. Bom, primeira forma, então, da gente colocar em prática o JOMO, que é essa alegria de perder algo, né? Dessa possibilidade de não estar por dentro de tudo. E a gente se sentir não só ok com isso, mas alegres. Sabe o quê? Nossa, que bom. Que bom que eu posso ficar tranquila na minha solitude, que bom que eu posso ficar tranquila na quietude. E a primeira forma da gente cultivar esse conceito no nosso dia a dia é a mais básica de todas, que é dizendo não. Então, gente, a princípio, quando a gente pensa em JOMO, pode ser que a gente pense essa alegria de estar de fora, é a alegria de não participar de eventos, não participar de encontros que não façam sentido para você. E claro, eu acho que de fato essa é uma ideia, a ideia talvez primeira quando a gente pensa em JOMO, é a gente conseguir não estar em eventos, a gente conseguir não estar em encontros, enfim, qualquer tipo de reunião, vamos dizer assim, quer seja presencial, quer seja online, coisas para fazer e que a gente não vai fazer essas coisas a que fomos convidadas, né? Ou a que a gente vê que está todo mundo indo. Isso é a primeira coisa, com certeza, porém, gente, na minha concepção, acho que o JOMO vai muito além disso, porque eu acho que essa ideia de saber dizer não. Então, olha, eu recebi um convite para um evento, não sei o quê. Eu acho que isso, pelo menos para mim, então talvez eu esteja achando tão óbvio, porque para mim mas eu acho que é uma coisa que a gente muitas pessoas já sabem dizer não para isso. Muitas pessoas já não vão mesmo a eventos que não fazem sentido para elas, já não vão a encontros que não têm a encontros ou saídas ou reuniões que elas sabem que não vai ter a ver, né? Que não vão ter a ver. E então essa primeira dica talvez seja, como para mim, talvez também seja óbvia para você. Mas só relembrando, né? A gente deve sim saber falar não para coisas que não ou que não nos agradam, ou que não fazem sentido para a gente, ou que vão atropelar outras coisas que sejam prioridades no nosso dia. Enfim, esse saber falar não para esses variados tipos de eventos, encontros e palestras, o que quer que seja ali, que parece que todo mundo participa e você, por algum motivo, não quer ou não pode, e você conseguir falar esse não com tranquilidade. Essa primeira dica, gente, vocês viram que eu falei de um jeito assim bem passando por cima, porque acho que é muito claro, e acho que a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em JOMO é nisso mesmo, a gente saber falar esse não, a gente não precisar participar de tudo isso, etc, certo? Mas estou à disposição para a gente conversar mais sobre isso, se vocês sentirem que eu falei de um jeito muito superficial. Porém, gente, eu acho que a segunda e a terceira dicas, elas vão ser muito mais importantes para o nosso dia a dia. Vamos ver, tá? Depois vocês me falam se vocês concordam. Então, vamos para a segunda dica. Primeira dica, dizer não. E saber dizer não, tá? Segunda dica é a vida dos outros. O que é isso, né? A vida dos outros. Gente, essa dica eu acho que ela é super importante. Ela é importante tanto para quem cria conteúdo, como eu, por exemplo, quanto para quem simplesmente usa as redes sociais, né? Quer seja Instagram, quer seja o próprio WhatsApp, enfim. Gente, vamos lá. Quando eu penso em alegria de ficar de fora, mais do que essa parte concreta de participar fisicamente de algo, é o universo a que a gente tem acesso através do celular, do computador, enfim, das telas, que é o universo pessoal de outras pessoas. Então, vamos pensar no Instagram primeiro, que eu acho que o Instagram é o mais intenso nesse sentido da gente ter acesso à vida dos outros. Pelo Instagram, especialmente os stories, muitas vezes a gente consegue acessar ali
o dia a dia completo das pessoas. Então a gente consegue ver as viagens que são feitas em detalhes, a gente consegue ver o dia a dia certinho ali, como que é um café da manhã, a gente consegue ver cenas reais do dia a dia dessas pessoas, certo? E quer essas pessoas sejam próximas de nós, então amigas nossas, familiares e tal, quer sejam pessoas que a gente nem conhece, né? Mas que trazem um negócio ali super inspirador, super legal, e a gente acaba acompanhando e achando super legal participar desse dia a dia dessas pessoas, né? Mas o que acontece? Gente, é difícil falar sobre isso porque é tão cheio de detalhes o que eu quero dizer. Quando a gente, especialmente então, pensando nos stories, por quê? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no YouTube, então, aquelas coreanas que fazem aqueles vlogs super bonitos e tal, você vê que aquele vlog que foi feito, ele não é necessariamente um recorte ali de uma cena real que esteja acontecendo na vida dela e que ela coloca ali de forma imediata para a gente ver. Não. Provavelmente aquilo, pelo menos me parece, que muitas vezes aquilo, sim, alguma coisa ou outra ela pega do dia a dia dela, real, mas sempre tem uma edição, muitas vezes um cenário, de certa forma, é montado, e é uma coisa mais como um filme, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que, assim, praticamente tem um roteiro por trás, praticamente tem uma encenação acontecendo, e é como se fosse um filme que, sim, ele traz muitos elementos reais, né? Muitos elementos da vida mesmo delas, do que elas fazem e tudo mais, mas sem ser algo tão assim, reality show, né? Que assim, está acontecendo, já está vendo e é a realidade nua e crua. Não, é uma coisa ali pensada, editada, que não, muitas vezes elas nem mostram rosto, nem nada, então é algo que preserva ali a privacidade de algumas situações e pessoas que elas não querem mostrar para trazer a mensagem do vídeo. Então, olha, para trazer aquela calmaria, enfim, como se fosse um filme mesmo, dirigido por elas mesmas, estreladas por elas mesmas, mas sempre uma coisa muito produzida, tá? E nos stories já me parece que, no geral, é uma coisa mais ali, vida real mesmo. Então, olha, tô, sei lá, fazendo o almoço, então vou mostrar para vocês o almoço, o que eu fiz, o que a gente vai comer, a opinião do meu marido, daí depois do almoço a gente vai não sei onde, já eu mostro o caminho, a gente no carro. Parece que é uma coisa ali que está realmente no dia, né? Parece que a gente realmente está dentro do dia daquela pessoa, o dia verdadeiro, né? E não que a gente está assistindo um filme. E aí, gente, por que eu acho... Então, por que a minha segunda dica se chama A Vida dos Outros? Porque eu acho que quando a gente, especialmente pensando no Instagram, né, nos stories do Instagram, para ser mais específica ainda, quando a gente fica vivendo ali essa vida dos outros dessa forma tão real, a gente perde um tempo precioso que a gente poderia estar vivendo a nossa própria vida, sem precisar saber que será que ela comeu no café da manhã, como será que está a viagem deles hoje. Não, deixa eles com as viagens deles, deixa eles com o café da manhã deles, você não precisa consumir esses stories todos, quer sejam de amigas próximas, quer sejam de pessoas que vocês nem conhecem. Ah, mas então não posso mais ver story nenhum? Pode! Então, tem um momento do dia, nossa, aquela moça, ela fala umas coisas tão legais, deixa eu ver o que ela trouxe hoje. Ai, olha que gostoso, ela tá fazendo um jantar, não sei o quê. Sei lá, é uma coisa com muita moderação. Então, vi uns minutos daquilo, tá bom. O perigo dos stories, eu acho, é porque é uma coisa praticamente 24 horas e sempre com novidade. Então, conforme você vai clicando, o dia todo você tem alguma novidade daquela pessoa. E isso
é como se a gente participasse da vida daquela pessoa, ou seja, a gente não tá por fora, a gente está por dentro, e a gente está por dentro de uma coisa que não necessariamente é importante pra gente. Uma amiga, se uma amiga sua foi viajar, por exemplo, e ela quer compartilhar uma coisa da viagem com você, ela pode mandar diretamente para você uma foto e falar, mandar ligar, fazer uma ligação, marcar um encontro depois da viagem para conversar sobre essa viagem. Isso sim é algo que é importante para você. Mas o que é compartilhado de uma forma geral, não necessariamente você precisa ver, não necessariamente você precisa ficar acompanhando cada detalhe, porque isso é, como eu falei, né? Isso é você viver aquela outra vida. E por isso que eu falei no começo, gente, que é difícil falar sobre esse assunto, e que são muitos detalhes, porque eu não quero passar a impressão de que, então, os stories do Instagram são um horror completo, uma perda de tempo, sem tamanho, que nada ali presta. Eu não quero dizer isso, mas eu quero dizer que muito daquilo que a gente vê nos stories, por mais que seja uma coisa super bonita, super bem feita, um dia muito legal, uma viagem maravilhosa, enfim, a gente não pode correr o risco de ficar acompanhando aquilo de uma forma ali frenética. Ah, eu gosto muito daquela pessoa e gosto muito do que ela fala. Então, escolhe um horário ali, alguns minutos, né? Que você vai mesmo olhar e... Nossa, eu quero mesmo acompanhar essa, sei lá, rotina, porque me é muito inspiradora. Então, tudo bem, escolhe uns minutinhos ali do dia para você fazer isso e chega. Não fique acompanhando em tempo real, né? Esse que é o maior perigo. E isso, gente, também serve para outras redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo. Então, especialmente em grupos. Em grupos do WhatsApp tem muita informação que não necessariamente é importante para você. Por mais que o grupo seja formado por amigas que você gosta demais, por mais que o que seja compartilhado ali sempre seja uma coisa muito boa, inspiradora, mas você não precisa ter uma preocupação, eu acho, na minha opinião, você não precisa ter uma preocupação de precisar ver tudo e de precisar responder tudo e de precisar estar por dentro de tudo que é falado, discutido, refletido em cada grupo. Para mim, era muito difícil entrar em grupos de amigas queridas, por exemplo, e ter esse distanciamento de falar, nossa, eu estou vendo, mas tudo bem, isso eu não vou responder, porque eu sempre queria, porque realmente, de fato, eram coisas muito inspiradoras, muito legais, então eu sempre queria participar e comentar e tudo mais, só que um grupo, depois outro grupo, e aquilo acabava tomando um tempo enorme do meu dia, sendo que eu continuo tendo todas aquelas amigas, e eu continuo conseguindo conversar com todas aquelas amigas de formas mais pessoais. Então, se eu lembrar de algo que eu quero falar com alguém, eu posso ligar para aquela pessoa, mandar uma mensagem para aquela pessoa, marcar um encontro com aquela pessoa, e não necessariamente eu preciso estar nesse grupo com muitas informações que às vezes não são necessariamente voltadas para mim, para nutrir essas amizades. Não, as amizades, elas conseguem ser cultivadas de formas mais pessoais. E para mim, por exemplo, eu achei melhor sair dos grupos, por mais que tenha sido uma decisão difícil, mas eu saí dos grupos com a tranquilidade de que as amigas eram muito boas e preciosas e de que eu não perderia a amizade, eu não cultivaria menos a amizade simplesmente por não estar no grupo e, por consequência, por não estar nos grupos, não fazer parte ali de tudo que está acontecendo, de todas as informações que estão trocadas, etc. Então, gente, tudo isso que eu falei agora, acho que não foi com muitos detalhes, desculpa, não foi com muitos detalhes, mas eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer. A diferença, por exemplo, né, entre os stories do Instagram e um vlog completamente editado e tudo mais do YouTube. Enfim,
tem essas diferenças que acho que não são tão sutis, elas são mesmo claras na minha percepção. Mas talvez seja um assunto a que eu retorne com mais detalhes no futuro, porque acho que é muito importante a gente ter essa consciência do que é algo que vale a pena a gente de fato ter um tempo do dia em que a gente vai, né, ou da semana, enfim, em que a gente vai se dedicar a assistir aquilo, um filme, um vlog, enfim, né, uma série, porque são formas de arte mesmo ali, que foram feitas e pensadas especificamente para trazer uma certa reflexão e não algo tão rápido, viciante, frenético, acelerado quanto stories, ou mesmo quanto aquelas tantas informações de grupos e tudo mais, tá, gente? Bom, então, a gente já falou sobre as duas primeiras dicas. A primeira é saber dizer não para aquelas coisas mais concretas mesmo, de encontros, eventos, reuniões que não fazem sentido para a gente. A segunda é ser muito cautelosa no nosso consumo da vida dos outros, né? Desse consumo aí muito acelerado da vida de outras pessoas. E o último ponto que eu quero falar com vocês, a última dica prática de como cultivar esse JOMO, que é essa alegria de ficar de fora, tem a ver com a nossa própria vida. Então, a nossa privacidade, o que a gente vai ou não compartilhar. Gente, essa última dica, ela não é só para quem é criadora de conteúdo, né, oficial, vamos dizer assim. É para todo mundo que de alguma forma ou de outra usa Instagram, ou então usa o WhatsApp, ou então compartilha trechos e cenas da vida com outras pessoas, com muitas pessoas, e não com alguém específico que você queira mandar algo, certo? Então vamos lá, gente. Por que eu acho que esse assunto de compartilhar a nossa vida pessoal tem a ver com JOMO? Porque a alegria de ficar de fora significa, para mim, a tranquilidade de poder viver a minha vida, cuidando do que me importa e tudo mais, sem precisar participar ou dar participação de todo mundo, certo? E quando eu, por exemplo, compartilho algo que muitas pessoas vão ver e vão ali, de certa forma, consumir, né? De certa forma não, vão consumir aquele conteúdo, aquela foto, aquele vídeo que eu coloquei, que eu compartilhei, não importa onde eu tenha compartilhado, né, em grupos ou no próprio Instagram, enfim. O que eu sinto é que quando eu faço isso, aquela cena, aquele momento, aquela atividade do meu dia, ela se torna pública. Então, é como se eu estivesse chamando todas aquelas pessoas que vão ver ali aquele momento, aquela foto, aquele vídeo, etc. É como se eu estivesse chamando todas aquelas pessoas para viverem aquilo junto comigo, certo? É como se eu estivesse fazendo isso. E aí, gente, quando eu abro essa vida, né, esse momento, essa cena, e convido todas aquelas pessoas para participarem daquilo comigo, eu não estou vivendo aquilo com a tranquilidade de não precisar fazer parte. Eu estou vivendo aquilo convidando todo mundo que quiser para fazer parte, junto comigo. E aí eu perco o quê? Na minha opinião, eu perco algo muito precioso, que é o momento vivido com presença e o momento vivido com privacidade. Então, de novo, gente, acho difícil explicar de uma forma muito resumida, né? Então, como o segundo assunto, né, a segunda dica de viver a vida dos outros, esse também é um assunto que talvez a gente precise retomar, porque acho que eu não vou conseguir explicar com o grau de detalhes que eu gostaria.
de detalhamento que eu gostaria, mas quando, por exemplo, tá? Então eu vou dar um exemplo meu na prática. Há um ano e meio, eu gostava muito de compartilhar nos stories do Instagram cenas do meu dia. Acho que eu sempre busquei uma certa privacidade ali de não mostrar minha filha principalmente, não ficar mostrando o meu marido também e outras pessoas que podem se sentir incomodadas ou não se sentir à vontade de estarem sendo ali filmadas, né, de uma forma assim muito intensa. Então eu sempre tive essa preocupação de cuidar da privacidade da minha família, sempre busquei filmar ou registrar essas cenas do dia a dia de uma forma que não atrapalhasse muito a nossa rotina, né? Vamos dizer assim. Porém, atrapalhava. Um pouco sempre atrapalhava. E eu mostrava, então, algo real que eu estivesse vivendo naquele momento. Então, algumas vezes eu preparava um almoço que eu considerava ali um almoço saudável, que poderia ser legal outras pessoas também prepararem aquele tipo de refeição e tudo mais. Então, o que eu fazia? Eu estava ali fazendo o almoço, por exemplo, hoje, sexta-feira, estou fazendo meu almoço. Aí eu pego e nesse almoço do meu dia a dia real, eu vou lá e começo ou a filmar, ou a tirar fotos e não sei o quê. E para mim, aquilo acabava me trazendo uma ansiedade, porque, número 1, tinha que estar tudo de uma forma mais fotogênica, né? Então tinha uma preocupação extra com isso. Eu, em vez de estar 100% focada ali no que eu estou fazendo, né? Na comida que eu estou preparando para servir e de estar vivendo aquilo completamente ali presente, eu acabava pensando, nossa, peraí, vamos parar agora, deixa eu tirar uma foto, peraí, deixa eu arrumar isso, não sei o quê. Então, assim, roubava, gente, por mais que talvez pareça uma bobeira, falei, nossa, mas o que tem? Parar para tirar uma foto? Não vai roubar tanto assim de você. Mas, no fundo, eu sentia que roubava. De verdade, eu sentia isso, eu sentia que ter que parar uma atividade do dia a dia real para registrar roubava. Eu perdi o foco, eu perdia a presença, a casa tinha que estar mais silenciosa ou tinha que estar mais arrumada do que o meu dia a dia normal, enfim, acabava me atrapalhando de certa forma. Então eu dei exemplo da comida, mas outros exemplos. Então o livro que eu tô lendo, ai, nossa, que lindo, eu tô hoje acordei mais tarde, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aleatório. Acordei mais tarde e aí tá a luz lá do jardim entrando pela janela, dá pra ver a planta, eu com meu livro, a abajur acesa, tá coisa mais linda. E aí, se eu tiro uma foto disso, que é o que eu fazia, era uma foto assim, você olhando, não era nada pro meu ver, né? Ao meu ver, não era nada que mostrasse coisas que, nossa, né, roubariam minha privacidade. Não é nada disso. Estava mostrando ali o detalhe do livro, a janela, uma coisa tranquila. Só que eu fazer esse registro na hora que eu de fato estava vivendo aquilo, acabou. Gente, acabou. Eu perdi a presença, eu perdi a foco, eu estava mais preocupada se a foto ficou bonita ou não, se tinha que editar, a legenda inspiradora que tinha que escrever. Então, eu parei, simplesmente, não me lembro exatamente quando, talvez tenha sido mesmo em julho do ano passado, eu simplesmente parei de fazer esses registros do meu dia a dia real. Então, eu não consigo nem explicar para vocês, gente, que sensação boa, que sensação de paz que é viver a minha vida, por mais lindo que seja algo, por mais inspirador e maravilhoso que seja alguma coisa que eu estou vivendo, eu vivo aquilo em paz, vivendo apenas com quem está ali do meu lado fisicamente. E se
aquela situação, aquela paisagem, enfim, o que quer que seja, se eu me lembro de uma pessoa específica, aí sim eu posso, por exemplo, depois me encontrar com essa pessoa e contar o que aconteceu e porque eu lembrei dela. Eu posso fazer um registro daquilo com o intuito específico de mandar para uma pessoa que, nossa, eu adoraria que visse aquilo, mas é tudo feito com tanta moderação, gente, é tão diferente de você fazer registros ali constantes do dia para colocar em grupos ou Instagram ou o que quer que seja e a convidar todas aquelas pessoas para participarem e de certa forma você roubar de você mesma o momento presente. Bom, gente, depois eu vou falar mais sobre isso, tenho certeza, porque acho que é tão importante. Olha, só quando eu parei de fazer isso, e eu nem acho, talvez eu fizesse, mas eu nem acho que eu fazia assim de uma forma tão intensa, né? Não ficava colocando 1000 stories, mostrando não sei o que, não sei o que lá. Acho que não, mas mesmo assim, mesmo na minha cabeça, eu já sendo de certa forma moderada, quando eu parei de colocar esses stories, é uma paz. Gente, paz, tá? Verdade. E aí, o que eu faço então? Eu, gente, adoro fazer vídeos. Adoro filmar, adoro editar, adoro escolher a música. Tudo que envolve um vídeo eu gosto demais. Fotos eu gosto também, mas vídeo assim, nossa. Então, eu tenho meu horário de trabalho e é nesse horário de trabalho que eu escrevo. É nesse horário de trabalho que eu respondo e-mails, que eu respondo mensagens, e é nesse horário de trabalho que eu faço os meus registros. Esses registros, eles são reflexos da minha vida real, então eles trazem atitudes do meu dia a dia, hábitos do meu dia a dia, cenários do meu dia a dia, mas eles não são recortes verdadeiros do que eu estou vivendo naquele momento. Então, eu monto como se fosse um set de filmagem. Eu monto algo. Olha, hoje eu quero mostrar como é gostoso ter uma manhã calma e como vale a pena acordar mais cedo para poder ter esse tempo de quietude. Então, gente, eu vou no meu horário de trabalho, eu vou como se eu estivesse atuando o que eu normalmente vivo no meu dia. Só que ali, no momento que é específico para esse trabalho, no momento em que eu não estou roubando ali do meu dia verdadeiro, com outras pessoas, do meu cotidiano, roubando completamente a minha presença daquilo para transformar em trabalho. Não, eu estou de fato fazendo como se fosse um filme, vamos dizer assim, né? Baseado numa história real. Então, gente, só para resumir esse terceiro ponto, né, que é o que a gente escolhe compartilhar. Agora no final eu fui muito específica sobre quem cria conteúdo para a internet. Mas mesmo se você não cria conteúdo para a internet, pense bem. Será que você precisa registrar cada mínimo detalhe do seu dia, de coisas legais, né, do seu dia, e mandar aquilo para a família inteira, para todos os grupos de amigas? Ou você pode sim fazer uma outra foto, né? Tirar uma outra foto, fazer um outro vídeo, mas tudo com muita moderação, pensando no propósito. Por que eu estou tirando essa foto? Porque olha, essa foto eu vou querer imprimir, porque está muito linda e eu vou querer guardar. Ou então esse vídeo tem tudo a ver com tal pessoa, eu quero muito que ela veja. Enfim, né, gente, pensar e não simplesmente ir tirando, ir mandando, ir compartilhando, pensar muito sobre os seus motivos e pensar muito se aquilo ali não vai roubar de você uma coisa importantíssima, que é o que eu falei, que eu vou sempre frisar nesse ano, que é a presença, tá? A sua presença verdadeira. E para quem cria conteúdo como eu, também dá para ser moderada, também dá para continuar
passando ideias inspiradoras e fazendo filmes, se você gosta de fazer filmes ou fotos, enfim, que sejam, que representem aquilo que você quer mostrar, mas sem precisar também ficar convidando o dia inteiro, a cada coisa legal da sua vida e do seu cotidiano, todo mundo a participar, porque no fundo é isso que a gente faz quando a gente compartilha, a gente convida todas aquelas pessoas que estão vendo a participar e viverem aquele momento com a gente, certo? Bom, eu termino o episódio, mas com a sensação de que cada um desses pontos, especialmente os dois últimos, né, que é a vida dos outros e a nossa própria privacidade, o que isso tem a ver com cultivar o JOMO, né, que é essa alegria de estar por fora. Eu sinto que ainda tem muito a ser falado, mas a gente vai conversando, gente. A gente vai conversando lá por e-mail, que vocês sabem que é uma forma muito intencional e calma da gente trocar ideias. Vocês encontram o e-mail sempre na descrição dos programas, ou também, como eu sempre falo, né, se a gente tiver oportunidade de tomar um café, melhor ainda. Um beijo para vocês, gente. A gente se vê na próxima sexta-feira e, como sempre, eu vou deixar uma seleção de músicas aqui para fechar o programa da Rádio Leveza.